Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um estudo do livro de Apocalipse. Semana passada, como nós não gravamos, eu vou fazer um breve resumo, que hoje nós estamos gravando para botar aí no YouTube, né? Então, hoje a gente vai estudar os primeiros 3 versículos do livro de Apocalipse. Nós estudamos a introdução no estudo passado, e hoje vamos estudar os 3 primeiros versículos do livro de Apocalipse. Agradeço a presença aí do meu amigo Cleiton aí, que veio hoje, né, nos prestigiar. Muito bem-vindo, Cleiton. Efraim, que está aí também, a dona Nájila, Keila também, Bruna. Sejam todos bem-vindos, tá? Cristiane, Jeane. Vamos orar? Papai do Céu, a gente começar? Oremos, pois. Papai do Céu, permite-nos, Senhor Deus, abrir teu sagrado livro, estudar um livro tão importante como esse. Nos dá discernimento e sabedoria. Neste momento, te peço, em nome de Jesus. Amém. O celular tá chamando aqui. Eu vou desligar aqui. Bom? Pronto. Apocalipse, pode abrir sua Bíblia lá, no capítulo 1, no verso 1, diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O verso 2 diz: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui é o prefácio do livro, o prólogo do livro, e é muito rico. Esses 3 versículos aqui dava para a gente passar vários e vários dias só nesses 3 versículos. Mas a gente tem que resumir em 40 minutos. E é isso que a gente vai fazer. Eu queria chamar a atenção para o detalhe desse início, né? Que ele traz assim de caixa alta, revelação. Deve estar assim na sua Bíblia. Na minha está assim de caixa alta. Caps Lock ligado, revelação, Apocalipse, tirar o véu, descerrar, foi o que nós estudamos justamente na semana passada. Essa palavra revelação, ela aparece 18 vezes só no Novo Testamento, tá certo? E eu separei aqui algumas passagens, né, desses momentos em que aparece a palavra Apocalipse no Novo Testamento, para a gente entender o melhor contexto dela. Vou dar um exemplo aqui, em Lucas 2:32. Diz assim, ó: luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo, Israel. Essa palavra iluminar, luz para iluminar, iluminar é Apocalipse, né? A mesma palavra grega aqui que inicia o capítulo do livro. E aqui foi traduzida no sentido de iluminar. Quando Simeão pegou Jesus, a promessa do Redentor do mundo, ele olhou e disse assim: luz para Apocalipse, luz para iluminar. Então, a palavra Apocalipse também pode ser traduzida como iluminar. Em Romanos 8:19, nós temos também uma nova referência à palavra Apocalipse. Desliga o microfone, por favor, quem tiver com o microfone ligado. Obrigado. Em Romanos 8:19, nós temos uma nova referência à palavra Apocalipse. Agora, uma referência à manifestação dos filhos de Deus. Ele diz assim, ó, Romanos 8:19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação. Essa palavra manifestação aí de Romanos 8:19 também é a palavra Apocalipse. E aqui uma referência à manifestação do caráter dos filhos de Deus. Então, nós vemos a palavra Apocalipse sendo traduzida por iluminar, uma referência a Jesus, quando veio iluminar. Nós vemos a palavra Apocalipse, uma referência à manifestação do caráter dos filhos de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 7, e o capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 7 e 8, nós vemos a palavra Apocalipse também relacionada à vinda de Jesus Cristo nas nuvens do céu. É dito assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 7 e 8. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação, essa palavra manifestação,
também é a palavra Apocalipse, e ela é referente à volta de Jesus nas nuvens do céu. Então, o livro não poderia começar de uma forma diferente. Analisando todas essa estrutura que foi demonstrada, a gente pode sim concluir que a palavra Apocalipse significa iluminar, iluminação, revelação, descerramento. E a pergunta que surge é iluminar o quê? Revelar o quê? Né? Descerrar o quê? E aqui já vai a pergunta respondida, revelação de Jesus Cristo. Eu falei que essa parte de revelação de Jesus Cristo, ela pode ser analisada de duas formas. Uma parte interpretativa, onde nós poderíamos entender que a revelação de Jesus ou sobre Jesus, você pode entender a diferença, ou é revelação de Jesus ou sobre Jesus, certo? E vem agora a parte a qual Deus lhe deu, que foi a grande questão que nós estudamos semana passada. Desliga o microfone, quem estiver entrando, desliga o microfone, tá bom? Para não atrapalhar o áudio. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Minha filha entrou aqui, aí me atrapalhou um pouquinho aqui, tá certo? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Algumas pessoas dizem, mas Jesus não sabia, né? Essa revelação de Jesus Cristo pode ser entendida como revelação de Jesus ou sobre Jesus. Eu já falei isso. Eu queria analisar aqui alguns textos com vocês sobre essa questão. E o primeiro está em Mateus 11, verso 27, e eu gosto muito desse texto. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 27. Jesus, falando da missão dele aqui na Terra, ele diz assim, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Revelação de Jesus Cristo no Apocalipse, nós entendemos que é uma revelação que foi feita em concílio de Deus, juntamente com Jesus Cristo, né? Em concílio, eles traçaram o que aconteceria e a maneira que isso seria falado para João o servo. Então, quando a gente vê revelação de Jesus, como eu li agora em Mateus 11, 27, tanto é uma revelação de Jesus, porque é dele por direito, como é uma revelação sobre a pessoa de Jesus. E tem um texto muito importante para a gente analisar essa questão da revelação sobre a pessoa de Jesus, que foi esse que eu li agora em Mateus 11. Ele diz assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, na verdade, o Apocalipse pode ser analisado como sendo a revelação da pessoa de Jesus, feita por quem? Pelo Pai. Jesus vem à Terra, vira homem e revela o caráter do Pai. E é aqui Apocalipse, o Pai revela o caráter do Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e esse a quem ele quiser revelar. E aqui traz um detalhe muito importante. Para mostrar aos seus servos. Ele traz aqui a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Tem alguns textos muito importantes relacionados aos servos, certo? E eu queria ler alguns deles. Está Romanos 6, 22, o primeiro. Romanos 6, 22. Você pode abrir sua Bíblia lá. Uma característica muito importante dos servos, que diz assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Uma das características dos servos é ser libertos do pecado. 2 Timóteo, capítulo 2, 24, demonstra que o servo tem um caráter manso. Efésios, capítulo 6, verso 6, demonstra que o servo não faz a sua própria vontade. Então, nós temos essas três características principais. O servo é liberto do pecado, não faz a própria vontade e tem um caráter manso, assim como demonstrado o caráter de Jesus. Então, a revelação não é para você que, vamos dizer assim, não é questão de ter doutorado
não é a questão de ser teólogo, não é uma questão de ser ter títulos, né? A revelação diz que foi dada aos servos, e os servos teriam que ter essas características. Libertos do pecado, ter a prioridade de não fazer a própria vontade, um serviço abnegado, né? E ter o caráter manso de Jesus Cristo. Essas seriam as características do servo. E ele vai em detalhe aqui mais importante no verso 1, que ele diz assim, as coisas que brevemente devem acontecer. Que coisas são essas que brevemente deveriam acontecer? Eu vou ler um texto aqui que está em Atos dos Apóstolos. Esse texto é muito bonito. E diz assim, Atos dos Apóstolos, página 585. Preste atenção agora. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. No caso, o livro de Daniel, é a profecia. O outro, no caso, o livro de Apocalipse, é a revelação. O livro que está selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. Então, nós vemos que o livro que foi selado não foi o livro do Apocalipse, muito pelo contrário. O livro do Apocalipse se chama Revelação, é um livro aberto. Mas o livro de Daniel, ele não foi completamente interpretado. Veja que se você abrir a Bíblia em Daniel, abra sua Bíblia em Daniel aí. Capítulo 8, desculpa. Daniel capítulo 8, lá no verso 26. Diz assim, ó. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, sela a visão no caso, porque se refere ainda a dias muito distantes. Veja que essa parte de Daniel estava selada, ela não tinha sido interpretada. Daniel não sabia ao certo do que se tratava. Se você abrir a sua Bíblia também em Daniel capítulo 12, no verso 4, olha só o que é dito aqui, o anjo fala para Daniel. Daniel 12, verso 4. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Perceba que essas duas partes, tanto a parte de Daniel 8, 26, que eu acabei de ler, desliga o microfone, gente, por favor. E tanto a parte de Daniel, capítulo 12, verso 4, diz que partes dessa profecia foram seladas até o tempo do fim. Então, o livro de Apocalipse, ele vem justamente revelar parte da profecia de Daniel que estava selada. E é isso que a gente precisa entender. E qual é a parte que foi selada? Eu queria que você prestasse muita atenção nesse momento, tá bom? Queria que você prestasse muita atenção nesse momento. Qual a parte do livro de Daniel que estava selada, que precisa agora e é agora interpretada no livro de Apocalipse? Daniel 8, 26 mencionou que a visão das 2.300 tardes e manhãs, em relação à purificação do santuário, estava selada. E nós vimos em Daniel capítulo 12, verso 4, que parte da profecia também foi selada. Olha, eu vou ler novamente, Daniel 12, verso 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Veja que esse livro estava selado. O livro que está fechado, selado, é justamente Daniel. Então, Apocalipse, ele entra para revelar a parte de Daniel que estava selada. Agora, qual é a parte que está selada? O capítulo 12, ele vai falar justamente no momento em que Miguel se levanta. Capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta para defender, se levanta a favor dos filhos do teu povo. A parte que estava selada aqui do capítulo 12 é o momento em que Miguel se levanta para intervir por seu povo. Veja o que é que diz o restante do complemento. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação. Aquele tempo
Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E nós vamos estudar em Apocalipse capítulo 20, verso 15, vai mencionar justamente que os salvos são aqueles que estão escritos no livro. Essa parte da profecia do que aconteceria com o povo de Daniel, quando eu falo povo de Daniel, estou falando dos servos de Deus, dos fiéis, não estou me referindo aos judeus. O que aconteceria com o povo de Deus nos últimos dias, essa parte do livro de Daniel foi selada. E agora é interpretada no livro de Apocalipse. É por isso que é tão importante ler esse livro. Como eu li no livro Atos dos Apóstolos, Daniel traz a profecia. Apocalipse traz a revelação da profecia. Mas a revelação de quê? Das coisas que estavam seladas no livro de Daniel. E quais foram as duas coisas que eu li que estavam seladas? A purificação do santuário e o que aconteceria com o povo de Deus nos últimos dias de história da Terra. Então, nunca foi tão importante ler o livro de Apocalipse como hoje. O livro de Apocalipse nos dá uma noção do que vai acontecer. Tendo uma noção do que vai acontecer, nós podemos nos preparar para o que vai acontecer. Tá certo? Então, por isso que é tão importante ler esse livro. Essa parte do livro, do capítulo 12 do livro de Daniel, ela vem desde o capítulo 10. Desde o capítulo 10 do livro. Durante o estudo do livro de Apocalipse, nós vamos voltar várias e várias vezes ao livro de Daniel. Os dois livros se encaixam, né? Então, não tem como estudar Apocalipse sem estudar Daniel, não tem como estudar Daniel sem estudar Apocalipse. Os dois livros se encaixam. Veja no capítulo 10, que é o início desse grande conflito, e ele vai justamente dizer isso no verso 1, diz assim, capítulo 10 de Daniel, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Ele entendeu a sua palavra e tinha entendimento da visão. Esse grande conflito era o quê? O povo de Israel estava cativo, ia ou não ia ser liberto. E aqui era um grande conflito tão grande que Gabriel vem, começa a convencer a mente de Ciro a libertar o povo. Só que olha o que acontece no verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, que Gabriel veio. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa da tua palavra. Aí ele faz uma referência aqui à luta que ele teve com Lúcifer. E ele faz a comparação de Lúcifer sendo o príncipe do rei da... Satanás, aliás, faz uma comparação dele sendo o príncipe do rei da Pérsia. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia, tanto porque Ciro não estava libertando o povo, como Satanás estava empestando a mente de Ciro de desgraças para ele não libertar o povo. Então, Daniel, no verso 2, capítulo 10, verso 2, diz assim, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Então, Daniel estava triste, estava chorando, achando que nada estava acontecendo, e uma enorme guerra sobrenatural estava sendo travada. Porque Gabriel diz assim, não temas, desde o primeiro dia que aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Quer dizer, fazia 21 dias que Daniel estava chorando, estava jejuando, e na mente dele ele diz assim, o céu não está me ouvindo, o céu não está me atendendo, aquela angústia, aquela ânsia. Só que Gabriel, quando chega nos 21 dias, diz assim, desde o primeiro dia eu já estou aqui intercedendo. Mas tem uma enorme luta sendo travada que Daniel não conseguia enxergar. Que grande luta era essa? Era entre Satanás e Gabriel. E aqui Gabriel lutou, mas por fim das contas, ele não prevaleceu no sentido de convencer Ciro a libertar o povo. E o que é que diz aqui no verso 13? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quer dizer, veja que Daniel orou.
Aí o céu mandou Gabriel, que é o poderoso anjo. E o céu mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio em pessoa atender a oração de Daniel. E a gente tira muitas lições daqui. Primeiro, é mais fácil Deus descer do céu do que um filho dele ficar sem resposta. Tá certo? Agora, a resposta de Daniel já foi dada no primeiro dia que ele orava. Ele só não estava vendo. E esse grande conflito gerado era o que aconteceria com o povo de Daniel. Verso 14 do capítulo 10 diz: Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo, o que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias. Aí diz assim, são o povo judeu, não apenas. Porque ele diz assim, porque a visão ainda é para dias muito distantes. Que visão? O que vai acontecer com o teu povo, Daniel? Então, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Como ele vai atuar na libertação do povo. Então, se você é um servo de Deus, você é um servo do Senhor, se tem um livro que tu tem que ler, é o livro do Apocalipse. Porque está aqui o mapa do que vai acontecer nos últimos dias de história da Terra. E pelo seu anjo, que é a última parte aqui do verso 1, e pelo seu anjo, as enviou, né? Uma referência daqui que Jesus enviou. Mas tem um detalhe mais, eu li na semana passada, vou ler de novo. Está em Apocalipse 22, verso 6. Né? Olha só o que diz aqui interessante, Apocalipse 22, verso 6. Que diz assim, E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Veja, quem enviou o anjo em Apocalipse 22, verso 6 foi o Deus dos santos profetas, o Senhor Todo-Poderoso. Quem enviou o anjo? O Todo-Poderoso, Apocalipse 22, verso 6, o Deus dos santos profetas. E quando você abre Apocalipse 22, verso 16, veja aqui, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou raiz e a geração de Davi, a resplendente estrela da manhã. Então, nós vemos aqui uma clara indicação de Jesus enviando o seu anjo, e nós vemos uma clara indicação de quem enviou o seu anjo foi o Deus Todo-Poderoso. Que nós vemos um momento em que Jesus é identificado como um Todo-Poderoso, certo? Ele enviou o seu anjo, o Todo-Poderoso envia o seu anjo. Jesus envia o seu anjo. Então, nós vemos aqui, no começo do livro, a identificação de Jesus sendo o Todo-Poderoso, enviando o seu anjo. Tá bom? E, por último, e as notificou a João, seu servo. E essa palavra aqui, notificou, no grego, chamada simaino, né? O que é que significa esse notificar? Parece estranho, né? Essa palavra notificar. Essa palavra simaino, no grego, a palavra aparece outras vezes no Novo Testamento. E eu separei aqui uma, tá bom? E está em João capítulo 12. Você pode abrir sua Bíblia em João capítulo 12, verso 32. Achou? 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E isso, dizia, significando de que morte havia de morrer. Essa palavra significando aqui do texto, também é a palavra grega simaino, tá certo? É a mesma palavra, tá certo? Essa palavra simaino, tá bem? Ela pode muito bem ser traduzida como simbolizando. Aqui no texto, como eu li, poderia ser traduzido, né? E dizia isso simbolizando de que morte havia de morrer. Então, o que essa palavra notificou em Apocalipse capítulo 1, verso 1 quer dizer? Revelação de Jesus Cristo, a conversa
e a audiência que teve o pai com o filho foi uma conversa clara. Eles disseram o que aconteceria com a igreja nos últimos dias de história da Terra, a qual Deus lhe deu. Nós vimos que apenas o filho revela o pai e apenas o pai revela o filho. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, é porque o Apocalipse foi escrito para nos mostrar o que acontecerá e preparar o seu povo para isso. E pelo seu anjo as enviou. O anjo, quando recebeu de Jesus e do Pai lá no céu, o anjo recebeu uma resposta clara do que aconteceria nos últimos dias de história dessa terra. E essa palavra notificou é melhor traduzida como simbolizou, simaína. Ou seja, o anjo, quando recebeu a mensagem do Pai, recebeu a mensagem de Jesus, ele disse claramente o que aconteceria. Quando o anjo desceu do céu para a terra, ele pegou aquela mensagem que ele tinha recebido e codificou a mensagem. Então ele disse assim, mulher é uma referência de igreja. Ele disse assim, besta, uma referência de reino. O anjo pegou aquela mensagem clara que ele tinha recebido e simbolizou ela, alterou em símbolos e direcionou para João. E então João, quando vai receber, vai receber assim, eu vi uma besta subir do mar. Aí, essa mensagem que João recebe é uma mensagem já codificada. E é justamente ela que é revelada apenas para quem? Para os servos, que nós vimos as características dele. Tá bom? Ficou clara essa parte, gente, do notificou, que o anjo pegou a mensagem clara e codificou ela. Se ele tivesse entregado a mensagem do que ia acontecer, o livro seria considerado herege e seria destruído pela Igreja Católica que imperou durante boa parte da Idade Média. Então, o livro foi codificado. Eu digo destruído não só pela Igreja Católica, né, mas por todos os inimigos da verdade. Então, o livro foi codificado. Tá bom? O verso 2, ele vai trazer a grande bênção que recebeu João. E nesse verso 2 aqui, ele cita 3 itens do porquê João foi o encarregado de receber esse livro, né? E ele cita aqui, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus e de tudo que foi visto. São 3, né? Eu apontei aqui 3 razões que fazem João o escolhido para receber, revelar e entregar o livro de Apocalipse. 3 são os itens, né? E eu queria analisar com calma, porque ele vem trazendo no final do verso 1 o seguinte: a codificou a João, seu servo. João aqui foi um privilegiado. E diz assim, testificou da palavra de Deus. Testificou a palavra de Deus, uma referência a quê? João viu Jesus Cristo encarnado. Está no livro de João, no Evangelho, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem nele nada do que foi feito se fez. Aí o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando o capítulo 1 de Apocalipse diz assim, o qual testificou da palavra de Deus, ele vai dar as 3 razões porque João foi o escolhido como discípulo amado. Qual é a primeira razão? Testificou da palavra de Deus. Ele viu Jesus Cristo encarnado. Aí ele diz agora assim, e do testemunho de Jesus. Primeira característica, ele viu Jesus Cristo encarnado. Ele viu o cumprimento da profecia de Deus vindo à Terra, manifestando-se como homem para morrer por seus filhos. Ele viu, testificou da palavra, essa palavra de Deus, referência ao Verbo encarnando. Ficou claro isso? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, o Verbo é a palavra. Testificar da palavra de Deus, ele vê Jesus Cristo encarnando. E do testemunho de Jesus.
Essa parte do testemunho de Jesus tem alguns textos bem interessantes. Algumas pessoas vão dizer, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, porque diz lá em Apocalipse 12, verso 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E lá no capítulo 19, verso 10, diz que esse testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Só que esse testemunho de Jesus aqui, certo? Ele é melhor traduzido na Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo traz melhor o que é esse testemunho de Jesus. Verso 4 ao 6. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, com toda a palavra e em todo conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Então, o testemunho aqui de João é viver e andar com Cristo na terra. Certo? E tem um texto mais interessante aqui, que é 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, o testemunho de Jesus, aqui o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Preste atenção que no verso 1, ele diz, anunciando-vos o testemunho de Deus. E qual é o testemunho de Deus que ele dá? Do Jesus Cristo crucificado. Então, quais são essas 3 características que fizeram de João receber a mensagem desse livro? Desliga o áudio, gente. Desliga o microfone. Bom, minha paciência já esgotou. Já falei para você. Desliga o microfone aí, gente. Apocalipse capítulo 1, verso 2. Diz, testificou da palavra de Deus, viu Jesus Cristo encarnado. Do testemunho de Jesus, viveu com Cristo e viu ele morrer. E de tudo o que tem visto. Essa palavra, e de tudo o que tem visto, tá certo? É uma referência à ressurreição. Atos capítulo 4, separei aqui um texto, do verso 1 ao 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram aos sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram um deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos capítulo 4, verso. Passo aqui na reunião com o Jair. Jailson, abre o seu microfone, porque eu sem querer fechei, porque eu fui fechar de outra pessoa. E, enfim. Vamos lá. E de tudo que tem visto. O que é o de tudo que tem visto? Atos capítulo 4, verso 18. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Verso 20. Porque não podemos deixar de falar tudo o que temos visto e ouvido. Preste atenção. O que é que diz aqui o verso 2 de Apocalipse? E de tudo o que tem visto. O que é que diz lá em Atos 4, 18 e 20? Nós não podemos nos calar de tudo o que temos visto. O que é que eles tinham visto? A ressurreição de Jesus. Então, o verso 2 traz as 3 características de João, porque esse discípulo recebeu essa mensagem do Apocalipse. Qual foi? Testemunho de Jesus, uma referência o quê? Testificou da palavra de Deus, ele viu Jesus encarnado. Testemunho de Jesus, ele conviveu e viu Jesus morrer. E de tudo que tem visto, visto o quê? Jesus ressuscitado. Então, apenas João atendeu esses 3 requisitos para receber o livro de Apocalipse e nos transmitir a nós. E agora vem a parte mais linda para você essa noite, que é a tríplice bênção do estudante do livro de Apocalipse. É a tríplice bênção que está no verso 3, que diz assim, bem-aventurado aquele que lê, aquele que escuta. Então, você hoje, só por estar aqui nessa reunião escutando, bem-aventurado.
bem feliz aquele que lê, aquele que escuta as palavras dessa profecia. Aí ele diz um detalhe a mais, ó, e guardam as coisas que nela estão escritas. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. Mas os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Os que praticam a lei, esses hão de ser justificados. Bem-aventurado aquele que lê, bem feliz quem lê o Apocalipse. Bem-aventurado aquele que escuta, bem feliz aqueles que estão escutando o livro de Apocalipse. E bem-aventurado aqueles que guardam, obedecem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo é de quê? Uma referência em quê? O tempo está próximo é o quê? A volta de Jesus? Seria isso? Não. Não apenas. Apocalipse capítulo 22, no verso 8, ele vai dizer o que é que está próximo, que tempo está próximo. Quando terminou a revelação, quando João recebeu a revelação, olha o que diz em Apocalipse 22, verso 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, e os profetas dos que guardam a palavra desse livro. A tríplice bênção aqui também. Viu, ouviu e guardou. Adora a Deus. Aí ele diz no verso 10. E disse-me, não seles. O livro de Daniel, lembra que ele foi selado 2 vezes. Eu li 2 passagens onde o livro de Daniel foi selado. E aqui ele diz assim, ó, não seles as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo de quê? Do livro ser interpretado. As profecias concernentes ao que aconteceria com o povo de Deus, seladas em Daniel, agora seriam o quê? Interpretadas, descerradas, desvendadas no livro de Apocalipse. Aquela parte importantíssima de Daniel 8:26 que disse há 2.300 testemunhas estão seladas. Purificação do santuário está selada. Seria a interpretada a partir deste livro. O que aconteceria com o povo de Deus nos últimos dias de história da Terra, quando Miguel se levantaria, uma angústia das nações de Daniel 12, 1-4, e a menção do grande conflito do que aconteceria com o povo em Daniel 10, tudo isso que não foi plenamente desvendado naquele momento, estava próximo o tempo em que tudo isso seria aberto e desvendado ao povo de Deus. Quando eu assisto TV e vejo os noticiários, eu sei por que aquelas coisas estão acontecendo. Em Marcos, capítulo 8, e aqui eu já vou encerrando o estudo, em Marcos, capítulo 8, tem um momento que um cego, ele vai ser curado por Jesus. Cego, ele não enxergava, estava cego. E quando ele chega no capítulo 8 do livro de Marcos, no verso 22, diz que assim, ó, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram que o tocasse. Jesus tocasse ele. Aí diz assim, verso 23, ó, e Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou, enxergas alguma coisa? Verso 24, preste atenção. E levantando ele os olhos, disse, vejo homens, pois como umas árvores vejo andando. Veja, ele ficou vendo meio embaçado. Estava se curando, aí Jesus perguntou, está enxergando? Ele disse assim, eu estou vendo assim, uns homens como umas árvores. Estava uma visão embaçada. Depois no verso 25 diz, depois disso tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. E fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu completamente. Veja que no começo, quando o cego ele estava ficando curado,
Ele tinha um conhecimento básico de Bíblia, ele tinha um conhecimento básico do estudo da palavra, ele tinha um relacionamento básico com Deus. E no começo, quando ele estava encontrando a Cristo, quando Cristo pegou a mão dele, levou ele, começou a cura nele, ele disse assim, eu estou vendo as coisas meio embaçadas. E quando ele foi plenamente curado, diz que ele viu completamente o que ia acontecer. As pessoas, quando veem os jornais, veem o mundo chegar ao fim, porque o mundo está chegando no fim. E eu falo isso não apenas no sentido religioso, eu falo no sentido físico de terra, no sentido estrutural, ecológico do planeta. Ele está se deteriorando. São 6.000 anos de destruição do planeta. E as pessoas, quando assistem os jornais, veem e é destruição climática, e é guerra, é terremoto, é pandemia, e elas ficam vendo como árvores sem entender o que está acontecendo, e não enxergam e têm uma visão embaçada de tudo. Mas nesse livro que nós vimos é revelado o que haverá de acontecer com os filhos de Deus nos últimos dias de história da Terra. E nesse livro não se enxerga embaçado, mas se enxerga plenamente o que acontecerá. Irmão, quando eu assisto um noticiário, eu sei por que aconteceu aquilo. Eu sei que decisão eu tenho que tomar com minha família. Eu sei que caminho eu tenho que seguir. Não estamos mais vendo homens como as árvores embaçadas, mas hoje, estudando esse livro, nós veremos plenamente o que passaremos. E a mensagem maravilhosa do livro é a respeito do grande conflito, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. A mensagem maravilhosa do livro é como Jesus Cristo se levantará para libertar o seu povo. Quer você saber? Quer você entender como Jesus te libertará? Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa. Nós estaremos estudando próxima quinta, às 19 horas da noite. Eu queria orar por você. Oremos? Papai do céu, obrigado, Senhor Deus, por mais um estudo do teu sagrado livro. Obrigado, Senhor Deus, por descerrar, Senhor Pai, os acontecimentos de história dessa terra nesse maravilhoso livro. Pedimos sabedoria e discernimento. Peço a cura sobre os enfermos, Senhor Deus Pai. Peço o despertar. Peço a chuva ser hoje, Pai. Peço teu Espírito sobre nós. Em o nome de Jesus, perdoa nossas faltas. Perdoa, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. 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 O estudo vai ser toda quinta-feira? Às 19. Amém. Glória a No Deus, próximo louvado estudo, seja Deus. nós vamos estudar do verso 4. Deixa eu olhar aqui. Do verso 4 até o verso 8. Eu vou tentar chegar no verso 8. Prometo. Tá bom? Do verso 4 até o verso 8 será o próximo estudo. 4 versículos. É suficiente. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Jailson, que Deus continue a te abençoar. Amém. E a sua família também, tá? Então, Quem tiver dúvida, pega meu zap, manda no privado aí, tá bom? Que a gente vai estudar junto, tá bom? Irmão Iriones, prazer rever. Eu tava com saudade de você, viu? Faz tempo que eu não vejo. Cleane também. A Nájula, né? Sempre está aqui. Mas recebi de você a primeira aula. O Iriones, Foi... a gente estudou a Bíblia junto, né? Muito feliz de te ver, viu? Muito feliz de te ver aqui. É uma satisfação, essa alegria que a gente sente de se comunicar com os irmãos. Eu sei que você pode não estar aqui em Fortaleza, mas está ali em Minas Gerais, né? Tô com 2 casas. Por enquanto, né? Estou me preparando também. Pronto. Um A abraço. Naisa mandou aqui o telefone, tá bom? O meu telefone é 85, né? O código 99772-9008. Tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Deus abençoe. amém. Tchau, Viviane, então. hoje eu estou em Fortaleza, mas eu estou em Palavras agora, próxima semana. Viu? Tchau. Um abraço. Deus abençoe, Jailson. Você também. Tchau.